Senhor ministro, em época de crise econômica, o primeiro setor a sofrer cortes é o da cultura, independentemente do país, independentemente do regime. Como o senhor pretende bancar ou estimular projetos de grande alcance com tão poucos recursos? Olha, a falta de recurso na área cultural não é novidade, a gente nunca foi. Pelo contrário, tivemos um momento especial no segundo governo do presidente Lula, só para vocês terem uma ideia do que significou. Quando nós chegamos ao governo em 2003, que o ministro Gilberto Gil assumiu, eu era secretário executivo, o orçamento do Ministério era 287 milhões. Quase 80% do dinheiro era para pagar as despesas do próprio Ministério. Ou seja, era um Ministério que praticamente não existia. Eu entreguei o Ministério com 2 bilhões e 300 milhões. Até a quebrada 300 milhões era maior do que o orçamento todo da... isso foi graças a uma construção de uma política pública de cultura bem ampla, graças à consciência do presidente e do governo de que era importante incentivar e fomentar a cultura, e graças à área cultural que, de fato, começou a formular publicamente a necessidade do Estado se responsabilizar com o desenvolvimento cultural. É verdade que sempre a cultura é vista como a primeira vítima. Nesse momento agora de contenção de despesa, nós tivemos um corte em torno de 27% do orçamento. Tem ministérios que teve um corte de 40%. Então eu não posso reclamar muito do índice do corte, porque houve de fato uma atenção com o Ministério. Eu espero que no próximo ano a gente já comece a recuperar esse orçamento e nós estamos procurando qualificar os gastos para diminuir gastos com área meio, para poder a gente ter mais recursos para investir na área cultural. E vamos fazer a reforma da Lei Rouanet, 80% do dinheiro do Ministério, do dinheiro que o Ministério tem para investir na cultura, sai sob a forma de Lei Rouanet, ou seja, dinheiro público que quem define o uso é o departamento de marketing das empresas privadas. Isso não pode acontecer. Então, se nós conseguirmos fazer a reforma esse ano, nós vamos ter aí um incremento bastante significativo do recurso, mesmo em momento de corte. E nossa Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura está fazendo estudo para ver de onde a gente pode crescer o orçamento para a cultura. Então, estamos trabalhando, acho que não dá para ficar impactado, perplexo, pensando na crise. É melhor trabalhar e ir produzindo resultados dentro das condições que nos é dada. Sucesso para o senhor. Muito Beleza, obrigado. obrigado. Minha irmã, meu irmão, vamos conversar um pouquinho aqui com o cidadão que trabalha com cultura, que está envolvido com cultura nesta cidade desde sempre. Hoje o Adriano trabalha especificamente como diretor de teatro, atua nos bairros de Teresina, é professor. Meu irmão, me diga uma coisa, os resultados de uma pesquisa realizada aí pela Revestréis, a revista Revestréis, assusta. 80% das pessoas nunca viram um espetáculo de teatro e algumas pessoas incluíram entre os teatrólogos o próprio Teatro 4 de Setembro. Adriano, essa coisa reflete a realidade do momento ou a pesquisa não foi realizada com o necessário cuidado? Olha, fica muito difícil, né, a gente falar sobre uma metodologia de uma pesquisa. A pesquisa está colocada, ela serve como uma reflexão para todo mundo, mas é necessário também que a gente estabeleça alguns parâmetros, né? Existe uma produção teatral na cidade, as pessoas têm ido quando são convidadas, quando são convocadas, quando o espetáculo é bem divulgado. Aqui mesmo, onde nós estamos, aqui no Parque Lagoa do Norte, a gente teve uma atividade do SESC Amazônia das Artes no domingo. A gente começou a atividade com cerca de 50 pessoas, acabamos com 250. Já então, é um público bastante significativo. Então a gente tem que levar o teatro para as pessoas. Eu venho saindo de uma mostra de teatro, onde apresentei o espetáculo Fogo lá no bairro Cidade Jardim. É uma mostra feita por pessoas da periferia do local e que todo ano dá 200, 300 pessoas lá. Mas a pesquisa, ela reflete um momento, ela reflete um determinado tipo de público que foi entrevistado, né, e serve como reflexão. Eu costumo dizer assim, o teatro brasileiro de expressão piauiense, ele tem coisas
do século XIX, coisas do século XX, coisas do século XXI. Então a gente convive, né, com 3 séculos diferentes, tanto em linguagem, como em produção, como em ideias. Então é muito complicado realmente a gente fazer uma análise assim superficial sobre essas coisas. Adriano, me diga uma coisa. A cidade tem uma enorme carência de espaço para teatro, pelo menos espaço fechado. Mas tem o Teatro do Boi, que está devidamente equipado, um belo teatro, e tem o Teatro do Disseu, o João Paulo II. Essas casas estão devidamente ocupadas, essas casas estão preenchidas com espetáculos capazes de atrair alguém, Adriano? Sinés, o Teatro do Boi ele foi reformado, ele precisa de manutenção. Às vezes aqui no Brasil tem uma filosofia de que se reforma os espaços, mas que não tem a manutenção. Então o Teatro do Boi ele precisa de uma atenção maior no que refere-se à sua manutenção. O João Paulo II é um teatro que está fechado, ele está sucateado. Foi prometido uma reforma para esse teatro desde o ano passado, a gente escuta essa história e não foi feito nada. É um teatro hoje que ele tem algumas atividades formativas, oficinas, não sei o quê, mas nas suas salas, não no seu palco, não na sua plateia. Então, é um espaço que, infelizmente, hoje, na minha humilde opinião, está abandonado pelo poder público. A vida, a vibração, a pulsação nos meios artísticos para fazer com que o teatro piauiense volte a brilhar, ou pelo menos ocupar um espaço de destaque em Teresina, pelo menos em Teresina? Eu até coloquei nessa mesma matéria da revista Revestrais, quando fui indagado, que eu coloco que o Teatro Brasileiro de Expressão Piauiense ele vive num eterno estado de penúria, urgência e construção. Então existe uma parcela significativa do teatro que vive penúria, principalmente o teatro amador, que precisa ressurgir, né? Existe um espaço muito forte de urgência, porque, por exemplo, se você pegar a Lei Arimatea Tito Filho, que promovia alguns espetáculos através de seus editais, desde 2012 ela está encerrada. O CIEC ele tem dado alguns passos no sentido da organização, inclusive financiando alguns trabalhos, né? E a gente tem esperança que melhore isso, né? Os artistas precisam investir também no CIEC, investir nesse contato com a iniciativa privada. Para mim é um projeto... É um edital muito bom, CIEC, porque dá 100% de isenção até um determinado ponto. Vamos falar isso aqui para o empresário. Meu irmão, você não precisa ser um grande empresário, não. Você tem uma padaria num bairro como esse, você paga imposto, né, Adriano? Você paga imposto. Você investe no teatro que o Adriano está dirigindo, ou o Chiquinho, ou qualquer um dos produtores de Teresina, e você recebe 100% de tudo que você investiu e ganha a publicidade de graça, não é? Ganha publicidade de graça e projeta o seu nome, afirmando no contexto. Por que esses caras não participam, Adriano? Eu acredito que... desinformação? Eu acredito que falta uma política de conversa do governo do Estado com esse empresário e no sentido também da desburocratização desses mecanismos para a liberação desses recursos, né? O empresário ele fica ressabiado quando ele investe o dinheiro que ele não recebe o valor devido da isenção fiscal. Então é uma coisa complicada. Mas você vê agora o Armazém Paraíba, ele patrocinou esse evento, o Festiluso, totalmente através do CIEC. Né? Um evento interessante, grandioso e importante. Né? Para nós, mas não são só os eventos, né? Teatro também é pesquisa. Acho que não só pesquisa, mas também circulação. Agora mesmo nós tivemos com um espetáculo no Rio de Janeiro, Exercício sob Medeia, mas a gente foi convidado por lá, pela ocupação do Teatro Glauci Rocha, por produtores cariocas que se interessaram no nosso trabalho, né? Mas a gente não conseguiu sequer uma passagem para ir para o Rio de Janeiro. Quer dizer, foi necessário que amigos, pessoas, produtores locais, tirassem do seu bolso para que a gente fosse fazer esse trabalho e que teve um grande sucesso no Rio de Janeiro. Então são muitos detalhes, são muitas nuances. O gestor público de cultura não pode ficar escravo de eventos, que é o que está acontecendo hoje. E, na maioria das vezes, eventos que não traduzem absolutamente nada da realidade local. Meu irmão, você que é empresário, e você que não é empresário, mas você que é consumidor de bens culturais, em vez de ficar dizendo que Teresina não acontece nada, vá aos espetáculos, participe. Teatro se faz com gente, teatro se faz com plateia. Nenhum ator trabalha, nenhum produtor produz para si mesmo. É preciso resposta. Minha irmã, meu irmão, você ouviu falar de um livro chamado Bifurcações? O livro é esse. Se você ainda não viu, eu vou fazer uma coisa temerária.
Se você comprar o livro e não gostar, você devolve e eu pago. Pronto, é um negócio de altíssimo risco, mas está valendo. E eu vou conversar agora com o autor do livro, que é o Demétrio. Você faria isso com qualquer poeta, Demétrio? Seguramente não é? Eita, é uma coisa meio complicada, né? É meio difícil de dizer isso. Mas assim, eu tenho alguns poetas, assim, amigos, que têm uma produção boa e outros que às vezes a gente encontra o livro que nem conhece assim tal. Mas que seguramente tem uma meia dúzia que eu faria isso. O senhor é corajoso, viu? Bem, o Demétrio faz parte de uma geração, é uma geração que vem produzindo coisas bonitas, bastante bonitas. Essa revista, não sei se você conhece, a revista Acrobata, já vai sair agora a 4ª edição, não é isso? Vamos para a quinta. 5ª edição. É uma revista bonita, é um grupo bem articulado, com um trabalho consequente. Eu quero conversar com o Demétrio sobre os poetas que estão surgindo aí, sobre os escritores da geração dele. Bom, uma revista, no caso a Revestrais, publicou uma matéria que ele chamou de dossiê, que não é um nome nada feliz, mas um dossiê cultural. E você sai da revista com a sensação de que aqui ninguém lê nada, ninguém sabe nada, ninguém viu nada. Qual é a avaliação que você faz do que se produz hoje em literatura no Piauí, em matéria de literatura no Piauí, ou especificamente em Teresina, para ser mais restrito? Olha, eu vejo assim, existe uma produção interessante hoje. Eu diria que tem uns 15 anos que eu venho acompanhando, mais ou menos o tempo também que eu escrevo e que venho tentando produzir alguma coisa, né? Então, nesse percurso, eu venho tentando compreender um pouco esse nosso cenário e acompanhando o que algumas pessoas vêm produzindo, né? Eu acredito que, nesse exato momento, nós temos uma produção boa, temos bons escritores, porém com pouca visibilidade, né? Eu acho que essa é uma questão. Eu acho que desses últimos anos, nesse exato momento, nós temos uma boa produção de todas as áreas, não só literatura, mas temos pouquíssimo apoio institucional. Ou seja, se nesse momento as nossas secretarias de cultura estivessem funcionando, né, com editais, com leis de incentivo, com fomento, com espaços, para que os escritores pudessem mostrar seu trabalho, pudessem publicar. E isso não só os escritores, mas de modo geral, os músicos, artistas plásticos, etc. e tal. Nós estaríamos com um cenário bastante forte, né? Eu vejo que nesse momento precisa de um empurrãozinho. Se não que a gente precise... Deixa eu complementar aqui. Somos parceiros. O que o Demétrio está dizendo não é que o governo vá bancar a produção dos artistas, não. Mas é preciso que a Secretaria de Educação, por exemplo, comece a adotar livros de autores piauienses nas escolas. Não é isso, meu irmão? Isso. É preciso ter essa relação, né, da produção cultural com o consumo, assim. E existe uma coisa também no nosso cenário que é meio estranho, assim. O cenário ele é pequeno e às vezes o amigo fica esperando que o autor dê o livro, né? Ele às vezes não... É terrível, né? Ele às vezes não compra. E as pessoas esquecem que não existe um cenário forte sem um consumo cultural. O que os artistas fazem, enquanto resultado do seu trabalho, é produzir um produto cultural, seja um livro, seja uma peça, um CD, um DVD de vídeo, enfim. É preciso que haja produção, é preciso que haja consumo e é preciso que haja incentivo, né? O incentivo ele é fundamental porque ele dá um suporte. Assim, claro, muitos artistas hoje, muitos escritores têm conseguido publicar, têm conseguido fazer seus trabalhos por conta própria, às vezes conseguindo um edital federal ou algo que não está diretamente ligado nem à Fundação Monsenhor Chaves, nem à Fundac, que hoje é a secretaria, né, mais a fundação, né? Mais a Secretaria de Cultura do Estado. Assim, essas nossas duas instituições, elas estão inoperantes hoje totalmente. Ou porque não tem gestores que façam com que as instituições funcionem, ou porque Prefeitura ou Estado não estão investindo. Enfim, é um motivo, pode levar um tempão discutindo isso, mas o fato é que há uma ausência do poder público ligado à cultura. Porque se estivesse presente, nós teríamos um cenário forte, né? É preciso, por exemplo, tem uma série, o senhor me perguntou, existe uma produção literária hoje? Existe. Existe muita gente produzindo, mas não tem como lançar o primeiro livro. Aí é onde falta, digamos, o suporte, né? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Olha, o livro do Demétrio é um livro muito bem feito. Muito, muito bem feito. Capa dura, um livro feito em São Paulo. Conheço a editora. Olha, para fazer isso aqui, o Demétrio teve que desenterrar o leite dos meninos durante um bocado de dia em casa.
Essa aqui é a verdade, né, Demetrio? Você paga 1.000 exemplares de um livro como esse aqui, o Demetrio pagaria alguma coisa como 15 mil reais. Ora, se o cidadão que é professor gasta 15 mil reais na produção de 1.000 livros que não venderão, inviabilizou a carreira dele para o resto da vida, né? Como é que você vai fazer o segundo, meu irmão, se você não vendeu o primeiro? E aí, isso tem uma coisa importante, nisso que o senhor está tocando. A nível nacional, hoje, se organiza um círculo de produção de livros em que as editoras independentes, que estão encabeçando isso, elas alteraram tanto essa prática do livro. Então, assim, ninguém está mais rodando 1.000 cópias. 1.000 cópias? Não. Você deu 200, 300, por aí, Isso, não é, Demetrio? isso, por aí, isso. porque não existe mercado. Eu rodei 200 cópias no final do ano passado e agora pedi mais 100. Então eu já estou, digamos assim, dentro dos 300 já pondo para circular. E assim tem feito com que alguns editores consigam bancar livros e também, quando os autores podem colaborar, eles também têm conseguido separar ali, sei lá, uma média de entre 2 e 3 mil e fazer, sei lá, 200 exemplares, como eu fiz. Bem, pra você ter uma ideia, com o Enem, a situação que já era ruim agora ficou um pouquinho pior. Porque antes do Enem havia o vestibular. E o vestibular, não sei se para fazer uma média ou por alguma razão, colocava uma lista com 10, 12 livros e no meio dessa lista, 2 ou 3 piauienses. Nem isso nós temos mais, né, Demetrio? Não há mais essa relação. E se a escola estiver atenta apenas à média, à aprovação do aluno, nós estamos ferrados, porque não vamos entrar na escola, não. Isso o Enem complicou bastante. Sim. Por um lado, é bom. É interessante a questão de uma avaliação universal. Por outra, por exemplo, no nosso caso, que é um estado da federação do ponto de vista cultural, identitário, etc. e tal, frágil, porque as pessoas ainda não compreenderam as imagens culturais produzidas de dentro, né? Então, assim, não estudar mais história do Piauí, geografia do Piauí, literatura piauiense, isso enfraquece geral. Então, assim, eu lembro que quando eu fui aluno em escola, eu li Gadobal, eu li Torquato, eu li Paulo Machado, Fontes Biapina, né, o Gerrego. Então, assim, minimamente obrigatório, mas lia. Hoje... E aí você lia, acabava descobrindo que o autor era interessante, não é? Ninguém lê um livro só do Dobal. Isso. Chegava terminava conhecendo os outros. Você ia atrás por exemplo, se chegava a um livro de um autor, ia buscar os outros. Descobria que na cidade tinham autores, não ficava só naquela coisa imaginária de que, não sei aonde existem escritores. Já morreu. Aí a gente entende, não, mas na minha cidade tem escritores e eles estão vivos, estão falando da cidade em que eu vivo. Por exemplo, o caso do Paulo Machado, né? Sim. A escrita do Paulo é totalmente... E ela é quase que um registro jornalístico. O Paulo dá um caráter de jornal à poesia dele, que é de altíssimo nível, né? Aí ao invés de eu ficar, por exemplo, por mais que seja muito boa a poesia do Manuel Bandeira, mas quando eu leio Bandeira, eu vejo Recife. Mas eu preciso ver Teresina. Né? E a gente não vê. Bem, essa conversa é necessária e nós vamos fazer com artistas de todas as áreas, músicos, com poetas, para que se tenha uma ideia de que há gente produzindo e muito aqui em Teresina. E eu vou repetir pela enésima vez uma coisa que eu venho dizendo. Se 1% dos teresinenses estivesse consumindo os bens culturais produzidos aqui, nós teríamos um bom mercado. Sucesso, garoto. Beleza, em frente. professor.